Boa tarde, pessoal. Marcelão na área mais uma vez. Estamos aqui retornando aos pouquinhos. Lembrando o seguinte, que aqui hoje nós vamos falar sobre o Direto do Trono. Sempre há propagandas. Direto do Trono com o capítulo 19 de João. Nós vamos falar sobre João, sabadão lindo, maravilhoso e extraordinário. Hoje aconteceu um imprevisto com a Claudinha. Eu espero que até o final da live ela consiga entrar aqui. Mas se ela não conseguir entrar, tá tudo bem. Não tem problema. Hoje é o capítulo 18, a gente vai falando aqui. E se der tempo, ela entra conosco aqui pra gente falar um pouquinho. Se não der, não tem problema, ela entra amanhã e a gente fala do trono no capítulo 19, no capítulo 20. Hoje é 19. Enquanto isso, eu tô aqui sentando o dedo no coração. No coração não, perdão. Estou sentando o dedo aqui no aviãozinho e convidando algumas pessoas que eu acredito que seja importante, relevante e extraordinário chamar para estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Raquel. Direto do trono, vamos nós. Tamo junto até depois do fim. Eu desacostumei, você acredita, desacostumei a fazer live sozinho, fazendo live só com Claudinha, se bem que a gente tem revezado, né? Vambora. E aí eu tô chamando algumas pessoas aqui, como tem um tempo que eu não entro, no Instagram ele demora pra chamar, eu chamo mais rápido. Uai. E aí vambora. Eu quero falar sobre uma coisa que tá inflamando no meu coração, tá tocando no meu coração. E que sempre toca. Marcelo, pelo amor de Deus, para de enrolar aí. Comece com o do trono. Eu vou começar. Deixa eu só terminar de chamar as pessoas aqui e aí eu vou começar. Pronto. Chamei algumas pessoas. O Baby Sam tá lá embaixo, meio que dormindo, meio que acordado. E eu tô aqui e a gente vai falar sobre o capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João, recapitulando um pouco, porque João verdadeiramente adora fazer follow-up. Então, como que ele começa o capítulo? Eu vou ler do capítulo do 1 ao 16, mas ele começa dizendo assim: Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Mas por isso o quê? Vamos voltar aqui, para entender o por isso o quê. Porque ele diz assim: Jesus é condenado à morte. Eita, tá balançando pra caramba aqui. Jesus é condenado à morte. Como que aconteceu isso? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho crime nenhum nele, mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E eles gritaram: não este rei dos judeus, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador, ele era salteador. Baixar um pouco a música de fundo. Baixando a música de fundo. Barrabás, melhorou aí, Carol? Carol não, Raquel. Tava conversando com uma mentorada aqui, fechou? E ela se chama Carol, foi mal aí. E aí o que acontece dentro dessa parada? Acontece justamente isso. Eles gritaram, eles clamaram por Barrabás. A gente leu ontem, dá uma olhada no do trono de ontem, que a gente falou exatamente o que significa Barrabás. E aí, como eles pediram para soltar Barrabás, eles soltaram Barrabás. E por causa disso, que bom. E por causa disso, Pilatos tomou Jesus e condenou ele à morte. Mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Pilatos fala de novo:
É impressionante que Pilatos fala novamente: não encontro crime algum. No 4. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique! Pilatos repetiu. Pilatos diz de novo: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Pela segunda vez Pilatos fala: não encontro crime algum nesse homem. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ele se fez filho de Deus. E na lei dos judeus, se fazer filho de Deus era crime. Além disso, e era isso que eles queriam que Jesus confessasse perante Pilatos. Além disso, o outro crime, conforme a lei dos judeus, que Jesus Cristo cometeu, foi ter curado e ter salvo pessoas no sábado. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no prédio, perguntou a Jesus: de onde você é? Você não me responde. Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar quanto para te prender? Ou seja, tanto para soltar quanto para te crucificar? E Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Olha só. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Ele, porém, chamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? E os príncipes sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificados, e eles o levaram. É impressionante, e para mim, assim, que me chama muita atenção dentro desses primeiros versículos aqui até o 16, é a repetição do 4 e do 6, quando Pilatos diz exatamente que não vejo crime algum nesse homem. Não vejo crime algum, erro algum, defeito algum. Ou seja, está se cumprindo a palavra de Deus nesse processo. Por que está se cumprindo a palavra de Deus nesse processo? Porque seria verdadeiramente, desde quando Jesus foi anunciado para vir, para nos salvar, para nos purificar de todo o pecado, sempre foi dito que seria um cordeiro sem mácula, um cordeiro puro, sem sujeira, sem pecado, sem crime. E precisava ser anunciado verdadeiramente, precisava ser, como eu posso dizer, confessado isso para todo mundo. Seja bem-vindo, Luiz. Seja bem-vindo. Então, precisava ser confessado isso por todos, para que na frente de todos, para se cumprir verdadeiramente, desde quando... É impressionante, porque desde quando foi instituída a Páscoa, lá atrás, que Jesus Cristo simbolicamente foi morto na saída do povo do Egito, lá já se via o cordeiro sem mácula, sem pecado, sem sujeira, sendo livre, sendo limpo,
e sendo sacrificado em prol do povo. E aqui acontece a mesma coisa. E era preciso falar sobre isso. E o impressionante para mim também é o seguinte, que no 11 ele diz assim: você não tem autoridade nenhuma e não pode fazer nada se meu pai não te desse isso. Eu não estaria aqui perante você sendo julgado para ser crucificado se não fosse te dada essa autoridade por uma autoridade maior. É muito importante a gente entender que toda autoridade ela é constituída por Deus. Está escrito na Bíblia que Jesus Cristo está dizendo isso. Jesus Cristo respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de mim não lhe fosse dada a autoridade. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. E a partir desse momento, Pilatos... E o curioso é que João não fala, mas se eu não me engano, Mateus e Marcos sim, ou é Mateus e Lucas, falam a respeito do bate-papo que a mulher de Pilatos tem com ele. Ele diz assim: não se mete, ela diz para ele assim: não se mete nessa parada não, porque eu tô com um sentimento diferenciado em relação a isso. Se eu não me engano, ela sonhou em relação a isso. Então, Pilatos, ele é influenciado a querer soltar, ele tenta soltar Jesus Cristo de qualquer forma, só que não era o objetivo era ser crucificado. Jesus Cristo precisava ser crucificado. A única coisa do processo de passar por Pilatos aqui era nada mais, nada menos que confessar que eu não vejo pecado e erro algum neste homem. Mas peguem, vai crucificar. Tanto é que quando ele... Olá, seja bem-vinda. Tanto é que quando ele pega logo no início, ele fala assim: vai, crucifique, vai e julgue o homem conforme a lei de vocês. Quando a gente leu sobre isso ontem. E ele fala assim: seja bem-vinda. E ele fala assim: cara, de verdade, nós não podemos matar ninguém por conta da Páscoa. Então vocês precisam fazer. E é impressionante as coisas que a gente vai começar a enxergar se fechando dentro do processo desde o primeiro capítulo de João, que Jesus Cristo vinha falando até agora em relação ao propósito de Jesus. E Marcelo, o que isso tem a ver com o que você tem feito na vida? Porque vocês falam muito aí Primeiro, eu estudo teologia, eu sou quase um teólogo, eu estudo teologia, eu gosto muito, eu sou cristão, não tem como não falar da vida sem falar de Jesus, não tem como falar de alcançar coisas extraordinárias e fantásticas na vida se a gente não seguir o maior manual de vida, entendeu? Que é a Bíblia, que é a Bíblia. E quer saber se está certo e se está errado, vai direto na fonte. Eu faço mentoria, eu converso com as pessoas e eu dou dicas e direcionamento do que fazer ou deixar de fazer. E perguntas, eu sou coaching também, então eu faço isso dentro de um processo de perguntas, porque tem algumas coisas que não dá e eu não arriscaria nunca falar para você fazer ou deixar de fazer. Como, por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim: Marcelo, porque meu esposo, meu marido, minha esposa está assim, assado comigo, você acha que eu devo separar? Eu não vou dizer nunca para separar ou para não separar. Eu vou dizer sempre que a decisão precisa ser da outra pessoa. Mas porque você tem medo de dar certo ou dar errado e a culpa ser sua? Não, a culpa sempre vai ser minha. A responsabilidade dos meus mentorados também é minha. Isso é um processo de autorresponsabilização que eu demorei muitos anos para aprender, mas quando eu aprendi, foi importante aprender. E isso está diretamente relacionado com o meu trabalho. Porque se eu não busco direto da fonte o que falar para as pessoas, eu posso falar do que vem de mim, do meu coração, e não do direcionamento conforme a palavra de Deus. E por isso eu estava conversando com uma parceira, está se tornando uma parceira, e a gente estava falando, ela está até aqui, a Raquel, e ela estava até falando assim: mas eu perguntei qual seria a bibliografia da nossa live da semana que vem. Ela falou assim: achei que ia ser só a palavra, tem outro livro? Eu disse: não, pode ser só a palavra, não tem problema nenhum, é o melhor manual, né? Então, assim,
E a gente faz conexões com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Isso é fantástico, que seja extraordinário. E é isso que Jesus Cristo está ensinando e está dizendo aqui pra gente. Ele está ensinando e está dizendo aqui o seguinte, que não importa as influências em volta em relação ao propósito. Como aconteceu aqui no caso de Pilatos com a esposa dele, como aconteceu aqui no caso de Pilatos com a decisão dele de que eu não vejo crime algum, eu tenho poder para libertar ele, então eu vou libertar. Mas por conta de... Olha só que pena isso. Olha só que pena verdadeiramente isso. Porque por conta de coisas que... políticas, esse cara, ele mesmo com a mulher dele falando para ele assim, não se intromete com isso, ele só lava as mãos e fala assim, julguem vocês, façam o que você... Ele diz, crucifiquem-o. Ele disse que podia soltar, mas ele disse, se soltar, esse homem não é amigo de César. Ele ficou com medo da política. Ele ficou com medo do processo político, não é amigo de César. Ele ficou com medo do processo político e ele disse assim, não, então pode levar e crucificar ele, porque eu quero ser amigo de César. E aí eu quero que você traga isso para a sua realidade. Era isso onde eu queria chegar. Era aí onde eu queria chegar. Você tem sido amigo verdadeiramente de César? Você tem sido verdadeiramente amigo de Jesus Cristo? É isso que é importante. Seja bem-vindo a mim. Isso que é importante a gente verificar nos nossos atos, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente tem feito ou deixado de fazer na nossa vida. Você tem sido amigo de Jesus Cristo? Jesus Cristo, em um dos capítulos aqui, ele fala assim, porque aqueles que não são servos mais, eles são amigos e eles conseguem entender em profundidade quais são os planos do Pai para a vida dele. Ele fala isso. E aí ele está dizendo aqui, olha só. Ele está dizendo aqui, se você soltar esse cara, você não é amigo de César. Se você soltar esse cara, quantas vezes na sua vida você não solta um comportamento por causa de medo das pessoas à sua volta, o que elas vão dizer, deixar de dizer a respeito de você, ou julgar a respeito de você. E muitas das vezes você olha para isso e não olha para o que Cristo pensaria ou deixaria de pensar. Você olha para o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Isso é muito importante e impressionante na nossa vida. Né? Muito importante. Então Jesus Cristo diz assim, se o Senhor não teria de forma alguma autoridade alguma sobre mim, se essa autoridade não tivesse vindo do alto do céu, de Deus para te dar essa autoridade. E Ele só deu essa autoridade para a gente chegar nesse momento aqui que a gente precisava chegar. Esse momento que a gente precisava chegar aqui é o momento crucial da minha vida. É para esse momento que eu vim. Ele vai falar sobre isso com Pilatos, já ele vai falar sobre isso. Então é muito importante entender, você quer ser amigo de Deus, você quer ser amigo de César. Porque muitas das vezes a gente se perde dentro do processo de alcançar uma vida extraordinária porque a gente quer ser amigo da mediocridade, do que todo mundo está fazendo, do que todo mundo à nossa volta está fazendo. Mas todo mundo está fazendo assim. Sabe aquela história quando a gente chegava da escola e falava para nossa mãe assim, mas mãe, todo mundo tirou nota baixa. E a mãe falava assim, mas você não é todo mundo, né? Mas você não é o raio de todo mundo. E aí quando você diz que você não é todo mundo, é isso que Jesus Cristo está dizendo para você. Você não é todo mundo. Você é escolhido, separado. Escolhido por quem? Por você mesmo. Porque Jesus chamou todo mundo. Jesus chamou todo mundo. Mas os medíocres vão ficar. Os medíocres, os que andam na linha do vamos, porque todo mundo faz assim, vai para onde todo mundo está caminhando para ir. Para onde que você quer ir? Você quer ser amigo de César, amigo de Jesus? E a partir desse momento Pilatos queria soltá-lo, mas não teve coragem. Não teve coragem de soltar. Não teve coragem de soltar. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles os levaram. E aí eu vou ler agora do 17 ao 27.
Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Quiseram mudar isso. Ele está declarando aqui, olha só que extraordinário. Ele está declarando aqui: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus, porque era por esse crime que Jesus Cristo estava sendo crucificado. Por esse crime, meu objetivo é ser amigo de Deus, como já diz a música, meu alvo é Cristo. É isso aí, uau, show de bola. Então ele disse: não escreva verdadeiramente Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou o Rei dos Judeus. E Pilatos respondeu: o que eu escrevi, e pronto. O que ele está dizendo aqui, velho? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não vou voltar atrás naquilo que eu disse, naquilo que eu declarei. Eu declarei lá atrás quem ele é. Estou escrevendo aqui o que ele é. Por isso que a gente fala em processo de desenvolvimento e crescimento de pessoas, a gente fala assim: mentalize o que é, fale o que é, escreva o que é e haja como é. Não existe, velho, de verdade, manual mais extraordinário para a vida extraordinária do que isso aqui. Não existe. E eu tô pedindo para você não acreditar em mim? Eu tô dizendo assim: ei, você que tá aí do outro lado, não acredite em mim não. Viva isso aqui todos os dias. E aí você vai ver a sorte que dá, como diria um grande mentor e um grande Paulo Vieira, ele diz isso. Ele diz: e você vai ver a sorte que dá. Porque não é sorte não, velho. É pagar o preço por aquilo que você sonha, pelo aquilo que você tem vontade de fazer. O soldado, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não as rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isso está escrito em Salmos 22:18, quando foi profetizado mais uma vez a vinda de Jesus Cristo. Na palavra foi profetizada várias vezes antes de se consumar a vinda de Jesus Cristo. Eu vou fazer um especial assim, sabia, Cláudia? A gente pode fazer isso. A gente pode fazer um especial de profetizações da vinda de Jesus, né? Vamos fazer? Tem em Salmo, tem em Oséias, se eu não me engano, tem em Daniel, tem em Gênesis. A gente pode pegar todos os textos antes do Novo Testamento, profetizando a vida de Jesus, a vinda de Jesus, e a gente falar sobre isso. Eu gosto da ideia. Se você tiver aí, me dá um joinha aí se você gosta da ideia também. Tá joia? Que de repente pode ser o nosso próximo. Repartiram entre si as roupas, e foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Nesta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Eu preciso falar algumas coisas aqui em relação a isso. A primeira coisa: boa tarde, Darlene, seja bem-vinda, minha amiga, que bom que você está aqui. Eu preciso falar algumas coisas em relação a isso. A primeira coisa que eu preciso falar em relação a isso é sobre a importância de Maria e de João.
Eu preciso falar sobre a importância de Maria. Maria tem uma importância muito grande e ele diz assim, Maria foi a mãe de Jesus Cristo. Ela formou a identidade de Jesus Cristo. Ela, inspirada pelo Espírito Santo, disse quem Jesus Cristo ia ser. Já pensou? Se fosse uma mulher que não fosse inspirada pelo Espírito de Deus, ia falar assim, você é um menino que me causou problema no meu casamento. Porque você veio para mim num momento que eu estava pura, virgem e que ia casar, e meu marido achou que eu tinha dado para outro. E aí você, tá vendo o processo de formação de identidade como é importante? É a mesma coisa de eu pegar o pequeno Sam aqui, que tá com 7 dias de nascido, 7 dias de nascido, entendeu? E começar a falar para ele que ele não presta, que ele não é um grande homem, que ele vai passar dificuldades e problemas na vida. E ele vai passar. Não estou dizendo que eu vou mentir para o meu filho, não. Estou dizendo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E aí esse processo de formação da identidade da criança é muito importante. O anjo veio, alinhou com José e com Maria, deu o sonho para José, fique tranquilo, confie na sua mulher, ela não fez besteira, e o que vem aí é coisa extraordinária. Ele acreditou, confiou, não achou que fosse só um sonho, um pesadelo, não deu um pé na bunda de Maria. Maria e José, eles formaram a identidade de Jesus. E aí veio o Espírito Santo de Deus sobre ele no dia do seu batismo, quando ele tinha 30 anos. E ficou com ele até depois dele morrer, quando ele soprou o Espírito Santo nos discípulos. Então o que acontece? Eu vou falar sobre isso amanhã. Então o que acontece? As coisas que eu preciso falar aqui que são extraordinárias. A importância da formação de identidade. E aí Jesus Cristo diz aí, mulher, eis aí o seu filho. Eu estou aqui cumprindo o papel que eu vim cumprir. Não se preocupe com isso. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus Cristo está dizendo para o irmão dele, João, o seguinte: ei, eis aí a sua mãe. Não se preocupe. O discípulo amado, João, quem escreveu este livro que a gente está lendo. E ele disse bem assim, eis aí o seu filho. Não, depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então eles foram cuidar das suas vidas. Olha a importância disso. Eles foram cuidar das suas vidas porque eles entenderam que Jesus Cristo estava passando pelo processo que ele veio passar. Ele estava passando pelo processo no qual ele precisava passar. E por isso ele veio passar por esse processo. Simples assim. E a terceira coisa mais extraordinária que eu preciso falar aqui é o seguinte. É que a prova de quem escreveu o livro foi o Espírito Santo de Deus e não João. Por que você diz isso, Marcelo? Porque ele está citando o discípulo amado como terceira pessoa. Ele está dizendo assim, vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse. Quem é o discípulo amado de Jesus Cristo? É João. Desse livro que nós estamos lendo é de quem? Escrito por quem? Por João. E ele está citando a ele mesmo em terceira pessoa. Por quê? Porque ele está inspirado pelo Espírito Santo e ele diz, vendo Jesus, a sua mãe, ele podia ter falado, vendo Jesus, a sua mãe e a mim que vos escreve, entendeu? Mas não, ele diz, vendo Jesus Cristo, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Fez sentido isso que eu falei para você? Cara, é muito extraordinário esse pedacinho do trecho de João. Oi, meu amor? Tem um bebezinho acordado lá embaixo. Depois, vendo Jesus, vou ler até o final, tá bom? Vou ler até o final. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, tenho sede. Seja bem-vinda, Val, Mari, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre.
e embebedaram de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Isso aqui é nada mais, nada menos que tetelestai. Está consumado. Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque era Páscoa, para que não ficasse, visto que era o dia da preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes, para que eles não trabalhassem no sábado, para eles não cometerem o pecado de trabalhar no sábado. Quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus. Primeiro um, depois o outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. Sabe quem viu isso? Quem viu isso foi um cego. Um cego viu isso e dá testemunho. Olha só como é extraordinário isso. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. E o sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levado cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. É extraordinário como o João não relatou aqui, porque ele está relatando verdadeiramente somente os acontecidos com Jesus. Mas ele não relatou que quando Jesus Cristo disse tetelestai, ele disse também: Senhor, meu Deus, por que me abandonastes? E aí o céu se abre, o céu se escurece, começa a trovejar, começa a ficar muito cabuloso, entendeu? E a fúria de Deus, eu imagino que começa a tomar conta daquele lugar. E Jesus Cristo começa a perceber aquele movimento e diz: não, Senhor, eu não vim para cá para isso. Então perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí, quando ele fala tetelestai e morre, vira a cabeça e morre, os túmulos se abrem, os mortos se levantam. É impressionante como a morte do nosso Senhor, do nosso Salvador, ele causa milagres, ele causa em vida e em morte e na ressurreição. É extraordinário isso. Essa história e aqui não acaba, velho. Sabe o que é mais fantástico? Que não acabou aqui, morreu, acabou. Não, é aqui onde começa. O mais extraordinário, tem um nenenzinho por aí, tem sim, tá? O mais extraordinário é que aqui onde começa, quando Jesus Cristo diz está consumado, tetelestai, ele não está dizendo assim. Ele verdadeiramente não está dizendo assim: ei, acabou. Ele está dizendo assim: começou. Aqui é onde começam as coisas. Aqui é onde começam as coisas.
eu quero deixar isso como reflexão para esse dia de sábado, para esse dia de hoje. Eu quero que você reflita sobre isso hoje, que você pare para pensar sobre isso hoje. Eu quero que você coloque um ponto inicial na sua vida hoje. Não é um ponto final, é um ponto inicial. Tem um mentor que eu costumo seguir que ele diz assim: pegue toda a cagada, toda a merda que você fez na sua vida, transforme em esterco. Esterco é adubo. Esterco é adubo. E transforme em adubo para coisas novas que você vai realizar. Faça como aprendizado para coisas extraordinárias. Coloque isso como aprendizado para as coisas que você não fará novamente em sua vida. Então eu não quero que você coloque um ponto final, eu quero que você coloque um ponto inicial, sabe quando você põe lá 2 pontos e embaixo põe um travessão porque alguém vai começar um diálogo e falar alguma coisa. Eu quero que você comece e fale alguma coisa, eu quero que você diga isso. Tome isso para você na sua vida. Que isso o que, Marcelo? Tetelestai. Está consumado. Decida. Verônica está falando, coloque uma vírgula ao invés de um ponto final. Eu quero que você coloque um tetelestai nesse intervalo. Está consumado. A partir de agora, eu me torno um ser humano diferente. A partir de agora é onde começa a minha vida. A partir de agora é onde começa a minha história. A partir de hoje é onde verdadeiramente... Olha só, não é o fim que é uma história tão extraordinária, tão fantástica, que mudou a história do universo, do mundo, que existe assim um negócio. No calendário existe um negócio chamado Antes de Cristo. E ele começa lá e vai até o 0. Né? 300 a.C., 200 a.C., igual quando a gente fala -2, -1 na escala de temperatura, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É exatamente isso que Verônica está falando. Inicie um novo capítulo da sua vida, na sua vida. E é exatamente isso. E coloque aqui um AC na sua vida e um DC, depois de Cristo, na sua vida. E você vai ver a sorte que isso dá. Não vai ser fácil. Não vai ser mole. Não vai ser bonitinho. Não é porque tá tetelestai que acabou o sofrimento. Não. Eu estava assistindo um vídeo que minha cunhada colocou do Grey's Anatomy. Que ela colocou que é extraordinário, é extraordinário. Se eu fosse vocês... Eu vou ver se ela me manda, eu vou colocar aqui no meus stories do Instagram. Mas é um rabino conversando com uma judia que é do Grey's Anatomy, e ele fala assim: qual é a garantia? Porque eu falo para vocês sempre, vou aproveitar esses 20 minutos para continuar falando sobre o que Deus está inflamando no meu coração. Eu falo para vocês sempre assim: a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas. Todas essas promessas, ela tem um pré-requisito. Todas essas promessas têm um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Faça isso, receberá aquilo. Como assim? É assim: seja fiel nos dízimos e ofertas, eu abrirei as portas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Mas aí a promessa é: derramarei bênçãos sem medidas, mas a minha ação é: eu preciso ser fiel. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Eu preciso ser fiel no pouco e no muito me colocará. Beleza, bati e abre-se-vos-á. Olha só, bati e abre-se-vos-á. Eu tenho que bater. Pedi e acharei, né? Buscar e acharei. Pedi, bati e abre-se-vos-á. Então toda promessa tem um além do tempo, toda promessa tem um tempo para se cumprir. Além disso, tem um pré-requisito. Eu preciso fazer algo para receber isso. E a maioria das vezes é uma coisa tão fácil, mas tão fácil. Todo aquele que está em mim tem isso. É só estar com Cristo. É só estar com Jesus. Mas não tem garantia.
É o que esse cara está conversando com essa mulher. Que garantia, Marcelo, de que vai ser facinho? Não tem garantia de que vai ser facinho. Quer ver uma coisa? Ele cita o exemplo. Sara precisou esperar 99 anos para ser mãe. Isso não é sofrer? Isso não é um preço? Jesus Cristo foi colocado numa situação enquanto ser humano. Você acha que parir é difícil? De verdade, você acha que Jesus Cristo sentiu dores? Porque minha esposa estava falando assim, eu li que é como se fosse quebrar vários ossos ao mesmo tempo a dor. E isso é constante até o parir. Quantos ossos ao mesmo tempo você acredita que cada chibatada que ele levou quebrava? Ser humilhado, ser cuspido, ser escorraçado. Ele entrou num negócio, ele estava lá no céu, serelepe, pimpão, pum, pum, pum. Deus falou assim, ei, a gente tem um plano, lembra? Lembro, tá na hora, não tá? Tá, vambora. Ele não falou, não, peraí, mas chegou aqui, quando ele se tornou carne, osso, ele disse, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu 3 vezes para Deus. Sabe o que Deus respondeu para ele? Nada. Não falou nada para Jesus. Você tá achando que é melhor que ele? Para de se enganar. Porque você só é co-herdeiro com ele por causa dele. Tá entendendo isso que eu tô falando? Marcelo tá me dando uma porrada. Não sou eu que tô dando porrada nenhuma em ninguém. Eu estou dizendo pra você que não tem garantia de que tudo vai ser lindo e maravilhoso. Meu pai costumava contar uma história assim, eu vou para a igreja, eu chego lá, eu acredito em Jesus Cristo, eu aceito ele como meu único e suficiente salvador. Não estou falando de religião, eu estou falando de igreja, eu estou falando de aceitar a Jesus como meu único e suficiente salvador. E aí na hora de ir embora, eu falo assim, não, mas olha agora, meu filho. Aí desce um anjo, entendeu? Que vai ficar aqui do seu lado, te protegendo, para todo sempre, nada de mal acontecer, os carros que vai querer bater em você, as coisas, vai descer um anjo, vai ficar 24 horas por dia do seu lado, vai falar assim, você tá andando, serelepe, pimpão, e tá indo pro estacionamento para pegar o seu carro, ou sua bicicleta. Não, meu filho, não é isso não, é aquela Mercedes ali agora que você tem, ó, tá vendo aquela Mercedinha ali? É, e você não vai dirigir mais não, é com motorista. E aí vai te levando, tá bom, tudo bem. Aí você vai e de repente fala, James, olha só, não é essa casa mais que você mora não, é uma mansão. Não, sua conta bancária não tá vazia mais não. Agora você tem 300 milhões. Ei, não é isso que Deus promete. Deus promete assim, o meu fardo, ele é leve, mas tem fardo. O meu jugo é suave, mas tem direcionamento. Jugo é quando você coloca em cima do burro ali para ter direcionamento, que puxa para um lado, para a direita, para a esquerda. Só que o meu é suave. Eu puxo com carinho, com amor. Meu filhão, é por aqui. Meu filho, ó, por aqui. É isso que Deus está dizendo. Que é suave e que é leve, mas tem. Marcelo, então eu vou dizer uma coisa pra você. Se eu tô com ele, tá leve, dê glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se você não tivesse com ele, esse que você tá achando pesado, você ia estar lascado com ele. Porque sem ele, nada é leve, nada é suave. Eu tava ouvindo um texto aqui agora, do filho pródigo, que saiu, pegou toda a riqueza dele e foi curtir a vida. E tudo que você tem, ele disse assim, tudo que você tem longe do Pai é nada. É nada. E vai-se embora muito rápido. Coloque um ponto, uma vírgula na sua vida. E escreva um novo capítulo na sua história. Escreva um novo capítulo na sua história. Faz o seguinte, põe aí assim, ó, na sua vida, a parte, diga aí, declare aí,
Declare aí, a partir de agora, na sua vida: Senhor, em nome de Jesus, a partir de agora, a minha vida se chama, o meu tempo, o meu capítulo, a minha história se chama DC, depois de Cristo, porque é só contigo que eu quero andar, porque eu quero suave e eu quero leve, em nome de Jesus. Grande beijo no coração, até amanhã, direto do trono, 12:05, capítulo 20 de João. A gente vai falar sobre uma coisa e uma história extraordinária, é o DC, porque até aqui foi AC, e depois da morte dele é DC. Vocês vêm comigo? Grande beijo no coração. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero declarar na minha vida, na vida de todos que estão aqui e na vida de todos que vão assistir depois disso. Pai amado, Pai bendito, e todos aqueles que vão ouvir a partir das pessoas que ouviram e que vão falar de Ti, que consigam colocar na vida deles, na história deles, no novo capítulo deles, o DC, depois de Cristo, e que ande verdadeiramente todos os dias com o Senhor. Todos os passos sejam direcionados pelo seu jugo, Pai, que é suave, e que todos os pesos sejam carregados com o seu fardo, que é leve, Deus. Em nome de Jesus oramos nesse sábado e já agradecemos, porque temos plena convicção de fé de que já foi feito, de que está consumado, tetelestai, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Grande beijo no coração. Até amanhã. Não tem volta. É isso aí, Raquel. Não tem volta. Deus abençoe profundamente o coração de cada um de vocês. Beijo. Até amanhã.